estamos começando mais um Café Bom Dia nesta segunda-feira, dia 22 de março. E aqui você vai ficar por dentro sobre as coisas, as notícias que estão acontecendo aqui em Erechim e também na região. Para conversar sobre essas notícias, comentar também, eu tenho aqui do meu lado Leandro Zanotto e também a minha colega Daniele Marek. Um bom dia, Dani. Bom dia, Leandro. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. A gente inicia, então, essa semana, segunda-feira, trazendo para vocês as maiores informações deste final de semana e também sobre hoje, né? As maiores informações para segunda-feira. Bom dia, você que acompanha o Café Bom Dia nesta manhã de segunda-feira, hoje 22 de março de 2021. Agora são 8h37 e a notícia do dia é o prefeito Paulo Pollis assinou agora pela manhã o decreto de cogestão para o comércio voltar a funcionar. Você vai ver todos os detalhes do que pode e o que não pode a partir de agora aqui no Bom Dia. Exatamente, nós lembramos que se você quiser participar aqui do Café Bom Dia, você pode curtir, deixar o seu comentário e também a sua opinião sobre o que você acha do que está acontecendo aqui. A sua participação é muito importante. E nós já vamos falar dessa notícia aí tão importante que na manhã de hoje, então, a Prefeitura de Erechim publicou hoje o decreto número 5.175, que define os protocolos e as medidas sanitárias relativos à bandeira preta com cogestão. O documento assinado pelo prefeito Pollis leva em conta a retomada da cogestão regional e também a atualização das regras do distanciamento controlado do decreto 55.799, publicado pelo governo do estado no domingo, dia 21, além de permitir aos municípios adaptarem seus protocolos à realidade local. O documento prorroga a suspensão de atividades não essenciais entre as 20 e 5 da manhã, nos dias úteis e durante todo o fim de semana e feriados até o dia 4 de abril. O município também levou em conta o plano de cogestão do Comitê Covid da Secretaria de Saúde e do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, que foi aprovado na última quinta-feira, 18, pelo governo do estado. Ali no nosso site você já consegue, então, acompanhar todas as regras atualizadas. Vamos passar as regras agora, já temos aqui. Já temos aqui, então eu tenho aqui, ó, vamos lá? Podemos passar as regras aqui, eu e a Dani. Vamos lá, Dani, você um e eu um, então. Começa aí. Perfeito, então, Leandro, vamos lá. Então, a bandeira vermelha, né, para quem está acompanhando a gente, atenção, o que pode funcionar e o que não pode funcionar. Vai lá, Dani, administração pública. O reforço, né, de trabalho e teleatendimento, né, lotação máxima de 25% dos trabalhadores. Praias e praças. Vedada a permanência, né, proibido também o banho, autorização e esportes aquáticos individuais. Como é que fica a questão do comércio essencial e o comércio não essencial? Máximo de uma pessoa para 8 metros quadrados de área, cartaz com número de máximo de pessoas, né, horários preferenciais para grupos de riscos. Feira livre. Inclusão e também autorização de comércios de produtos alimentícios em feiras livres de produtos alimentícios, agrícolas, distanciamento de 3 metros entre as barracas. Restaurantes, atenção restaurantes. Máximo de 25% da lotação, distanciamento de 2 metros entre as mesas, máximo de 4 pessoas por mesas e sem música. Hotéis e alojamentos. Máximo de lotação de 50% com selo turismo responsável e mais de 30% sem selo de turismo responsável, fechado em áreas comuns. Atenção, você, serviços de educação física, academias, como é que fica a situação, Dani? Academias, piscinas, entre outros, inclusive clubes e condomínios, exclusivo atividades individuais para manutenção da saúde, máximo de uma pessoa para 32 metros de áreas, cartaz com um número máximo de pessoas, grupo de no máximo 2 pessoas para cada profissional habilitado nessa área. Clubes sociais e esportivos. Fechamento de áreas comuns para lazer, academias e piscinas conforme protocolo, serviços de educação física, esporte coletivos e exclusivos para atletas profissionais.
As competições esportivas. Mediante autorização do Gabinete de Crise, Campeonato de Futebol, FGF, CBF, Comebol, somente após as 20 horas. Serviços de higiene pessoal. Cabeleireiros, bem como os barbeiros e máximo de uma pessoa para 8 metros quadrados de áreas, cartaz com número máximo de pessoas, distanciamento de 2 metros entre cada cliente e horário preferencial para grupos de risco. Atenção, indústrias e área da construção civil. Máximo de 75% da lotação de trabalhadores, distanciamento e protocolo para refeitórios. Teatros, auditórios e casas de espetáculos. Inclusive com autorização máxima de 50% dos trabalhadores, limitado a 30 pessoas, exclusivo para a captação de produção audiovisual, lives, sem público. Bom, e os museus e as bibliotecas? Máximo de 25 pessoas de trabalhadores, exclusivo para manutenção, sem atendimento ao público. Cinemas, drive-ins, feiras, congressos, eventos sociais e corporativos, festas e festejos, além de procissões. Não autorizado. Serviços de higiene para alojamento de animais, as pet shops, atenção. Máximo de 25% de trabalhadores, atendimento individual, sob agendamento tipo PEG leve. Missas e serviços religiosos. Lotação máxima de 10 pessoas, limitadas a 30 pessoas. O distanciamento entre grupos não coabitantes. Bancos, lotéricas e serviços financeiros. Lotação máxima de 50% de trabalhadores, controles de acesso de clientes, bem como senhas ou agendamentos ou similares, horário preferencial para grupos de risco. Serviços. Serviços, bem como reforça o teletrabalho, teleatendimento, lotação máxima de 25% de trabalhadores, atendimento individual sob agendamento. Serviços domésticos. Serviço doméstico, bem como os faxineiros, cozinheiros, motoristas, babás e jardineiros, obrigatório uso correto da máscara por empregados e empregadores. Muito bem, esses aí que são alguns destaques do decreto publicado nesta manhã pelo prefeito aqui de Erechim, Paulo Alfredo Polis. Você já pode acompanhar, como a Thay disse, no site jornalbomdia.com.br. São 8h43. Bom, e agora a gente fala sobre segurança, né? Muitas coisas acontecendo nesse fim de semana. E uma das coisas é que um homem que ainda não teve a identidade divulgada foi morto a tiros no final da tarde deste sábado aqui em Erechim. Informações oficiais não foram divulgadas, mas conforme apurado pela reportagem, por volta das 18h30, a vítima teria sido surpreendida por 4 indivíduos na rua Cazuza, do bairro Parque Lívia, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo e fugiram na sequência. O corpo de bombeiros militar foi acionado, mas o homem foi encontrado já sem vida. A polícia fez buscas pelos suspeitos, mas até a publicação da reportagem, eles ainda não foram localizados. Este foi o segundo homicídio registrado neste sábado em Erechim e o 9º do ano na cidade. Mais cedo, um homem foi morto com pelo menos um golpe de facão no pescoço na esquina da Avenida Tiradentes com a rua Emílio Grando, proximidades da rótula do INSS no centro da cidade. Um homem foi preso e confessou o crime. Muito bem, são 8h44, Dani. Falando sobre questões de segurança, né, gente? A gente conversava já desde o começo do ano, ali, primeiras semanas de janeiro, o quanto os altos índices de homicídios estavam acontecendo aqui na cidade, né? E a gente vê que cada vez mais a gente vê os casos acontecendo nesses finais de semana, né? Aumentando substancialmente. Então a gente está vendo que Erechim, embora seja uma cidade que a gente possa dizer que não é tão grande quanto os grandes centros, mas ainda assim a gente está com um acúmulo muito grande de casos de homicídio aqui na nossa cidade de Erechim, né? Uhum. Trazendo informação agora, gente, sobre a questão da vacinação, né? Novo lote chegou aqui no Rio Grande do Sul da vacina e agora a Secretaria Estadual de Saúde pretende, então, vacinar as pessoas aí de 69 anos e quilombolas. Então, a Secretaria Estadual de Saúde definiu que serão imunizadas todos, então, os idosos que ainda não foram dos 70 e 72 e a previsão também que se inicia com esse novo lote as pessoas de 69 anos e os quilombolas. O lote dessas vacinas chegou, então, no sábado, dia 20, e ele vai ser aplicado em todos os idosos que ainda não foram, né? E também nessa nova faixa etária, novo cronograma dos 69 anos de idade.
Lembrar aí que para muita gente no fim de semana aconteceu a vacinação, como você falou, aqui em Erechim, em vários pontos aqui da nossa região, o sistema Drive-Thru, e hoje começa a vacinação das pessoas de 73 anos, né? Então atenção, você que tem 73 anos, vai completar até dezembro 73 anos, ou então tem mais que 73 anos, a vacinação para a Covid-19 já está sendo feita a partir das 9 horas da manhã, nas unidades básicas de saúde de referência, né? São elas aí a UBS Centro, UBS São Vicente de Paulo, UBS do bairro Presidente Vargas, e lá no site do Jornal Bom Dia tá todas as informações completas. Mas então, atenção, a partir já dessa segunda-feira é a primeira dose, hein? A primeira dose as pessoas já encontram nas UBS, e quem tem que tomar a segunda dose também aí já pode se dirigir, né? A vacina Coronavac, que é entre 15 e 28 dias. Tem lá a data no seu cartãozinho para você ir tomar a vacina, viu? Ou então, você pode tomar nesse período ali, 15 ou 28 dias, já a outra é 60 dias de diferença. Gente, vamos seguir falando de informação da área da segurança pública. Olha, a Tayane falou aí dos 2 homicídios que aconteceram aqui em Erechim no fim de semana, mas a região também registrou um assassinato no fim de semana. Um homem acabou morrendo após ser esfaqueado lá em Erebango. Olha, uma tentativa de homicídio registrada na noite da última sexta-feira evoluiu para a morte no sábado. O fato aconteceu lá no bairro Esperança, em Erebango, quando um homem de 47 anos foi atingido por uma arma branca, um facão. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital São Roque e transferido para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, aqui em Erechim, onde passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu e faleceu. A polícia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e a motivação deste fato. Informações preliminares indicam que o crime aconteceu durante uma briga entre vizinhos. O autor, de 30 anos de idade, foi preso em flagrante. Ele foi levado para a delegacia e recolhido ao presídio estadual de Sarandi, onde está à disposição da justiça. Leandro Felau deixa a esposa e 5 filhos. O seu corpo foi sepultado, na verdade, no cemitério de Erebango ontem à tarde. 8h48. Gente, agora mudando de assunto, nós falamos também aqui sobre saúde. Queria perguntar aqui, Leandro e Dani, vocês já se sentiram mal depois de uma refeição, seja por diversos motivos? Almoçou e começou a passar mal? Várias vezes. A gente aqui, vezes. principalmente quando almoça de meio-dia, por causa do telejornal, né? Almoça na Correndo. corrida, principalmente, né? Exatamente, a gente também tem muita informação sobre saúde aqui no Bom Dia, e um dos destaques do Caderno Saúde é exatamente isso. Às vezes a gente se sente mal, almoça, né, come alguma coisa, e isso pode estar associado a uma infecção alimentar. Então, um dos destaques que você pode conferir é sobre isso. A condição aparece isso quando determinado produto contém bactérias. Então, vírus ou parasitas que são prejudiciais ao funcionamento do organismo. Esses micro-organismos se desenvolvem com mais facilidade em altas temperaturas, e quando há descuido com os processos de preparação, de fabricação, de preparo do alimento ou também da conservação, pode acumular muitas bactérias, o que pode ser muito prejudicial à saúde. Assim também, quando um alimento ou líquido apresenta contaminação, passa a ser fonte de toxinas produzidas por vírus ou bactérias. O contato dessas substâncias com o corpo gera desde reações leves até sintomas muito graves, demandando atenção especial de quem planeja a alimentação infantil e também dos idosos. Então, vale a gente ficar bem atento à informação completa sobre o que é uma infecção alimentar, como ela é causada, quais são os sintomas e como você pode tratar. Você encontra todas essas informações ali já na nossa página do Facebook, que é também bem importante a gente tomar esse cuidado. Também a gente sempre fala de imunização, mas também com a nossa imunidade e com a nossa alimentação também vale a pena ficar bem atento o que a gente está consumindo. Você pode participar do nosso programa e mandar o seu recado. Dani, o Luiz Terra está pedindo, como é que fica os cultos agora com esse decreto, você que passou agora há pouquinho? Já a gente vai ver. Enquanto isso, a Ivone Fátima Cujaua está pedindo, dizendo bom dia, uma ótima semana para vocês. A Sueli Dalazen Aco, bom dia. A Luciane Fátima de Oliveiras, bom dia, um ótimo dia a todos. E o Marco Souza e a Tatiana, bom dia e o melhor com o comércio trabalhando. Que bom que estamos precisando todos trabalhar. Realmente é muito importante esse retorno do comércio, né? A gente sempre falava aqui
que a gente precisa realmente do isolamento, mas o comércio não pode ser penalizado, porque os comerciantes têm seguido todas as restrições e o principal culpado de toda essa situação são as pessoas que fazem aglomerações, as festas clandestinas. É isso que tem esparramado a doença, é a irresponsabilidade das pessoas, não os comerciantes, como o governador falou na live da última sexta-feira, que já estão no limite, né? Aqui na região de Erechim, 5 semanas o comércio estava fechado, é mais de um mês, é um mês e mais 7 dias aí com o comércio fechado. Bom, vamos lá. Os cultos, Dani, como é que fica a situação? Então, falando sobre as questões de missa, serviços religiosos, cultos, né? A lotação máxima é de 10%, limitando então o espaço a 30 pessoas. Então, para você, né, que participa de cultos, missas, eventos religiosos, fiquem atentos a 10%, então, do pessoal que participa, né? Lembrando também de todos os protocolos em relação à higiene, como o álcool gel, né? Capacidade máxima, com também o distanciamento controlado dentro desses espaços, e também ressaltando a questão da importância de estar frisado nas portas do estabelecimento, né? Do local, ao máximo de 10%, então, da capacidade, né? É verdade, é importante lembrar que todo mundo precisa utilizar máscara, né? Atenção, você precisa utilizar máscaras. E também tem uma informação importante, né? Que segue aí as restrições de atividades presenciais entre as 5 da manhã e às 8 da noite, né? Então, essas atividades, como os cultos e missas, eles não podem acontecer aí depois das 8 da noite, tem que ser antes das 8 da noite, tá? E também, nos fins de semana, eles apresentam uma proibição no decreto estadual. Então, as restrições de atividades, as atividades só podem acontecer durante o dia aqui em Erechim. O restante, salvo os supermercados, as farmácias e os materiais de construção. Os outros têm que ficar fechados. Então, nos fins de semana, não poderão acontecer aí as missas e também a abertura do comércio considerado como não essencial, né? Nos fins de semana e feriados. E os restaurantes vão até às 18, mas o comércio em geral, tirando os mercados que vão até às 10 da noite, é 8 horas. Então, das 5 da manhã até às 8 horas. Está lá no site jornalbomdia.com.br, 8h53. Bom, agora nós falamos sobre economia, né? Então, às vésperas de retornar esse pagamento do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal, então, convida os usuários do aplicativo para que possam atualizar esses dados, né? Então, os clientes nascidos em maio podem fazer o procedimento já a partir desta segunda-feira, dia 22. A atualização é feita inteiramente pelo celular, bastando o usuário seguir todas as instruções do aplicativo, que é usado para movimentar as contas poupança digitais. Segundo a Caixa, o procedimento pretende trazer mais segurança para o recebimento de benefícios e também prevenir fraudes. Ao entrar no aplicativo, o usuário deve acessar a conversa Atualize seu cadastro e, em seguida, é necessário enviar uma foto e também os documentos pessoais, como identidade, CPF e também o comprovante de endereço. O calendário de atualização seguirá um cronograma escalonado conforme o mês do nascimento dos clientes. O cronograma começou no último dia 14 para os nascidos em janeiro e deve encerrar no dia 31 de março para os nascidos em dezembro. Então, aí fica aí a informação, né? Com a volta, então, desse auxílio emergencial, é importante que nós tenhamos aí os nossos dados todos atualizados para que a gente consiga receber esse auxílio, né? Então, fica a informação a partir de hoje, então, as pessoas já podem atualizar esse cadastro para receber, então, esse benefício. Lembrando que é sempre bom, né, Thay, Leandro e o pessoal que está assistindo, o pessoal que usa desses aplicativos, que eles façam em horários alternados, porque às vezes ele dá alguns problemas, tanto do próprio número de acessos em relação ao aplicativo do Caixa Tem. No começo do ano, né, desse ano e também do ano passado, a gente viu alguma estabilidade em questão do aplicativo. Então é só fazer com calma e fazer os passo a passo ali direitinho, que consegue ter o acesso bem facilmente. O que eu só acho é que é uma sacanagem esse negócio do aplicativo aí com as pessoas de maior idade, né, que tem dificuldade com os aparelhos eletrônicos e precisam da ajuda, né? Na Caixa Econômica Federal a fila é gigantesca quando você vai lá para o atendimento. Eles atendem das 8 da manhã, se não me engano, até 1 da tarde. Então tem muita gente que às vezes não pode de manhã, só pode de tarde. Isso provoca aglomeração nas filas, né? Então, assim, precisaria urgentemente a Caixa Econômica rever essa situação da atualização do cadastro, porque muita gente precisa desse dinheiro.
Muita gente não tem o que fazer, precisa para comer esse dinheiro e agora vai ter que enfrentar fila, vai ter que se aglomerar na fila na frente da Caixa Econômica quem não conseguia fazer a atualização. Porque a gente sabe que esse aplicativo, como você falou aí, muitas vezes não funciona, o 0800 dele ninguém atende, ficam passando de uma pessoa para outra, é um desrespeito com a cara de quem precisa desse serviço. Muito bem. Dani, 8h56. Leandro, falando agora sobre a questão da economia, a gente sabe que a gente está chegando perto aqui da Páscoa, né, no próximo mês, agora de abril, e as indústrias e lojas de chocolate já estão se manifestando e se preparam para o segundo ano consecutivo de perda nas vendas. Então, tanto as lojas que são conhecidas aqui no estado do Rio Grande do Sul, como Pelotas, Gramado, que têm um potencial para trabalhar em cima dos chocolates, das vendas dos chocolates, prevêem uma queda substancial em relação aos anos anteriores, antes da pandemia acontecer. A gente vê também aqui na cidade muitos lojas e estabelecimentos que vivem da venda dos chocolates, que estavam fechadas até então por não serem consideradas como essenciais de alguma forma. Então a gente vê uma grande queda nessa venda de chocolates, né? Então fica ali o alerta para o pessoal também que faz chocolates artesanais, que é a estimativa para que cresça ainda mais esse mercado, né? Buscar comprar de quem realmente faz, né? Do produto, do artesão. Então fica a nossa dica aí em relação a essa venda de chocolates para Páscoa. Olha, uma mulher foi agredida a golpes de facão em Nonoai. Foi durante a manhã deste domingo, por volta das 7h10 da manhã, uma guarnição da Brigada Militar recebeu informação de uma mulher caída na praça central da cidade, vítima de golpes de arma branca. A vítima, antes de ser socorrida pelo SAMU, informou aos policiais quem seria o autor de fato. Diante dessa informação, eles efetuaram buscas e localizaram um homem de 22 anos de idade que confirmou a autoria, sendo preso e encaminhado para a delegacia aqui de Erechim e logo após ao presídio estadual de Sarandi, onde permanecerá à disposição da Justiça. Exatamente, agora nós vamos conferir como fica o tempo. Então, nesta segunda-feira, de acordo com a SOMAR Meteorologia, hoje nós teremos então pancadas de chuva de forma rápida e isolada, uma chuva mais fraca, não é considerado um volume tão alto, cerca de 15 milímetros, aqui pelo menos para Erechim. E agora nós já acompanhamos então, né, o céu assim, não temos sol neste momento, né, um tempo assim com temperaturas um pouco mais amenas neste momento, né, sem abertura de sol. Ontem também já sentimos um pouquinho de chuva aqui para a região, né, mais no fim da tarde. E de acordo com os dados da SOMAR Meteorologia, a previsão é que amanhã a gente já tenha um pouco mais de abertura de sol do que hoje. Bom dia para Amélia Ostrowski, bom dia, bom trabalho para vocês. Você pode participar do Café Bom Dia mandando o seu recado, a sua opinião. Hoje, segunda-feira, dia de retorno do decreto da cogestão, o comércio de Erechim volta a estar aberto ao funcionamento. As lojas eletrônicas, de roupas, todas elas poderão já funcionar agora a partir das 8 da manhã, já podem funcionar. O prefeito Paulo Poles assinou o decreto agora há pouquinho, às 7h30 da manhã. O vídeo está lá no jornal bomdia.com.br para você acompanhar também, viu? Não perde. E lembrar, como a gente sempre fala, né? Usar máscara e seguir os protocolos de segurança. 8h59, Dani. Finalizando então a participação aqui no Café Bom Dia, a gente traz mais uma informação em relação ao Covid-19 aqui no estado e a gente traz também esse alerta e a gente fala bastante sobre isso também para conscientizar o pessoal que nos assiste, que pela 4ª semana consecutiva a gente está com as UTIs operando em capacidade máxima aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tanto aqui em Erechim como na região, a gente vê os hospitais cada vez mais lotados em relação ao Covid-19. Então a gente, né, ressalta o uso importante agora que a gente voltou com a atuação do comércio aqui na cidade. A gente sabe que vai ter mais movimento nas ruas. Então a gente ressalta o uso da máscara, o uso do álcool gel e também do distanciamento, né, tanto nas empresas quanto também no comércio local. A gente ressalta que se você entrar numa loja e ver que já está com a capacidade máxima, falar com o dono do estabelecimento, reforçar para ele que precisa desse distanciamento e também ir de encontro às normas que o governo do estado e do governo aqui do município propôs, né? É verdade. Se você já tem a idade para vacinação, se vacine, procure a unidade básica de saúde mais próxima e garanta a sua imunização, viu? Hoje, a partir das pessoas de 73 anos ou mais. Gente, o Café Bom Dia de hoje está ficando por aqui. Nós agradecemos a sua audiência. Às 10h30 da manhã, tem o Natan Bretenbach do Minuto Bom Dia. Ao meio-dia eu estou de volta no Bom Dia Notícias e os destaques do esporte às 5 da tarde, ao vivo, com o Eric Oliveira. Uma ótima semana para você, tudo de bom. Uma ótima semana, Dani.
Uma ótima semana, Leandro, Thay, pessoal que está nos assistindo. Amanhã a gente encontra vocês a partir das 8h30 da manhã aqui no Café Bom Dia e na TV Bom Dia. Até mais. Boa semana, Thay. Boa semana, Leandro. Dani, a você de casa também. E nos encontramos amanhã, então, a partir das 8h30. Tchau, tchau.